A pergunta sobre por que Deus permite as catástrofes naturais e doenças incuráveis é uma questão antiga e profundamente enraizada na experiência humana. Em um mundo onde terremotos, tsunamis, furacões e outras calamidades naturais podem causar destruição indiscriminada, a busca por respostas não é apenas teológica, mas também existencial e emocional. Em meio a tais desastres, a fé das pessoas é muitas vezes testada e surge a questão inevitável: como um Deus que é dito ser todo-poderoso e infinitamente amoroso pode permitir tamanha devastação? Este dilema é um dos mais desafiadores para a fé religiosa, e a resposta não é simples. Este texto busca explorar diversas perspectivas sobre essa questão, oferecendo uma visão mais profunda e compreensiva do problema. Para entender por que Deus permite catástrofes naturais, é importante considerar o papel da natureza no plano divino. Muitos teólogos argumentam que a natureza foi criada com leis e processos próprios, funcionando de acordo com princípios físicos que permitem a existência e a manutenção da vida. Essas leis naturais, como a tectônica de placas que causa terremotos, são parte de um sistema maior que sustenta a vida na Terra. Sem esses processos, o planeta não seria habitável. Portanto, as catástrofes naturais podem ser vistas como um subproduto das leis que tornam a vida possível. Outra perspectiva teológica enfatiza o livre-arbítrio humano e a soberania de Deus. O livre-arbítrio é frequentemente citado como uma explicação para o mal moral, as ações ruins que os seres humanos cometem. No entanto, como isso se aplica ao mal natural, como as catástrofes naturais, alguns teólogos argumentam que, assim como os humanos têm liberdade para tomar decisões, a natureza tem liberdade dentro das leis que Deus estabeleceu. Deus não intervém diretamente em todos os eventos naturais para não comprometer a integridade e a previsibilidade do mundo natural. A soberania de Deus significa que ele tem um plano maior que pode incluir o uso das catástrofes naturais para fins que podem estar além da compreensão humana imediata. Uma terceira abordagem teológica é a ideia do valor redentor do sofrimento. Segundo essa visão, o sofrimento, incluindo aquele causado por catástrofes naturais, pode ter um propósito maior. Pode ser uma oportunidade para o crescimento espiritual, para desenvolver virtudes como a coragem, a compaixão e a solidariedade. Em muitas tradições religiosas, o sofrimento é visto como uma maneira de se aproximar de Deus, de experimentar uma união mais profunda com o divino. Essa perspectiva não minimiza a dor das catástrofes, mas oferece uma maneira de encontrar significado em meio ao caos. Catástrofes naturais frequentemente revelam o melhor da humanidade em termos de resposta comunitária e solidariedade. Quando ocorrem desastres, as pessoas se unem para ajudar os necessitados, mostrando um espírito de compaixão e altruísmo. Essa resposta coletiva pode ser vista como uma manifestação da presença de Deus na ação humana. A solidariedade e o suporte mútuo em tempos de crise podem ser entendidos como um reflexo do amor divino, operando através das pessoas para trazer conforto e esperança. Por fim, é crucial reconhecer a limitação da compreensão humana. Existem mistérios sobre a criação e o plano de Deus que estão além da nossa capacidade de entender plenamente. A Bíblia e outras escrituras sagradas frequentemente mencionam a necessidade de confiar em Deus, mesmo quando as respostas não são claras. A história de Jó, por exemplo, é um poderoso lembrete de que nem sempre teremos todas as respostas para as tragédias que enfrentamos. No entanto, somos chamados a confiar na sabedoria e na bondade de Deus, mesmo diante do sofrimento inexplicável. A questão de por que Deus permite catástrofes naturais é complexa e multifacetada. Não há uma única resposta que satisfaça todas as dúvidas e dores que surgem diante de tais eventos. No entanto, explorando diferentes perspectivas, desde a função das leis naturais, o livre-arbítrio, o valor redentor do sofrimento, a resposta comunitária, até a limitação da compreensão humana, podemos obter uma visão mais abrangente e empática. Esta reflexão não pretende encerrar o debate, mas sim abrir caminho para uma compreensão mais profunda e uma fé mais resiliente. Afinal, em meio às tempestades da vida,
A pergunta não é apenas por que essas coisas acontecem, mas como respondemos a elas. Como encontramos esperança, significado e ação em meio ao sofrimento? Como nos tornamos instrumentos de compaixão e cura no mundo? Essas são as perguntas que podem nos guiar, mesmo quando as respostas parecem elusivas. E talvez, ao final, possamos confiar na promessa de que, mesmo nas piores circunstâncias, não estamos sozinhos. Há um amor maior que caminha conosco através de todas as tempestades. Por que Deus permite a morte prematura de pessoas tão jovens? E que pessoas morram de um câncer horrível? Não me diga que Deus apenas vai tirar algo bom disso. Honestamente, essa é a explicação que muitos recorrem em momentos difíceis. No entanto, nem todos conseguem superar a dor, e muitos acabam deixando a ira sobrepujar a fé em Deus. Embora a grande maioria acredite nos planos de Deus, essa não é uma pergunta fácil de responder, e provavelmente é uma das questões mais difíceis que nossa fé enfrentará. Acho que todos nós vamos chegar a um ponto algum dia em que vamos olhar ao redor e ver toda a guerra, doença, pobreza, sofrimento e maldade, e vamos simplesmente dizer: onde estás, Deus? Como podes permitir que essas coisas aconteçam? Ou talvez, como podes permitir que isso aconteça comigo? Como Ele permite que essas catástrofes aconteçam de vez em quando? Somos constantemente informados de que este é um Deus de amor, que nos ama como se fôssemos seus filhos. E Ele é todo bom e todo poderoso e pode fazer todas as maravilhas do mundo. E então nos perguntamos: por que Ele não faz nada a respeito? Por que Ele não intervém? Eu não deixaria essas coisas acontecerem com meus filhos se eu tivesse o poder de pará-las. E somos deixados com essa ideia de que, se existe um Deus, e isso é um grande se, Ele é ou algum Deus cruel e sádico, olhando para nós como uma criança má olha para os vermes queimando na calçada. Ou então, Ele é um Deus fraco, impotente, incapaz de fazer qualquer coisa a respeito, mesmo que escolhesse, ou provavelmente o pior de tudo, pensamos que Ele é apenas um Deus frio e sem coração que realmente não se importa com você, comigo ou qualquer outra pessoa. Para alguns de nós, apenas trancamos esses sentimentos, enterrando-os profundamente, e continuamos cumprindo nossas práticas religiosas. No entanto, lá no fundo, isso realmente nos incomoda. E para outros isso nos deixa com raiva, rebeldes, até mesmo odiosos. Nós viramos as costas e nos afastamos dizendo: eu não quero ter nada a ver com esse Deus de qualquer maneira. De qualquer forma, a fé é perdida. A verdade é que realmente não há uma boa resposta para o que chamamos de problema do mal, simplesmente porque não há resposta. É uma pergunta irrespondível. Claro, poderia ser possível ilustrar de maneiras muito inteligentes o que todas as maiores mentes disseram sobre isso. Mas eles sabiam que estavam entrando em águas profundas, muito além da nossa compreensão. E você e eu sabemos que todos os argumentos inteligentes do mundo não vão realmente resolver para aquela família que acabou de enterrar seu filho de 6 anos, ou para a mulher brutalizada, ou para os milhões que morrem de fome todos os dias. Até mesmo C.S. Lewis, que elaborou alguns dos argumentos mais convincentes sobre o problema do mal, quando enfrentou a perda do amor de sua vida, escreveu: parece uma piada cruel. Quando a necessidade é desesperada, vamos a Deus e encontramos a porta fechada na nossa cara. Ouvimos o som de ferrolhos se trancando do lado de dentro, e então, apenas o silêncio. Não é uma certeza, mas isso provavelmente ressoa com todos nós. Para muitos, a única resposta satisfatória que já ouviram sobre essa questão veio do próprio Deus, quando foi questionado por uma alma sofredora na Bíblia. Seu nome era Jó. Tenho certeza de que você já ouviu falar dele. E não havia outro como ele na face da terra. Irrepreensível, reto, inocente. E essas são palavras de Deus, não minhas. E ele tinha tudo. Uma família amorosa, mais riqueza e prosperidade do que qualquer outro homem no Oriente. E o amor e a estima de todo o seu povo. E então, um dia, ele perdeu tudo. Sua família, seus filhos, seus entes queridos mortos, seus pastores, sua riqueza, seu sustento destruído. E ele mesmo foi atingido por uma doença tão repugnante que seus amigos não podiam nem mesmo levantar os olhos para ele porque não podiam nem o reconhecer.
E ele apenas ficava ali nas cinzas, raspando-se com os cacos quebrados de sua vida, perguntando: por que Deus? Minhas lamentações tornaram-se meu alimento. Ele disse: minhas lágrimas fluem como riachos correntes. Estou cheio de inquietação até o amanhecer. Minha carne está vestida com vermes e crostas. Minha pele se racha e fere. Meus dias chegam ao fim sem esperança. Nunca mais verei a felicidade. E claro, seus amigos vieram com todos os argumentos inteligentes do mundo, mas eles não o satisfizeram. E aquele conflito e rebelião cresceram dentro dele até que finalmente ele atacou Deus e disse: como podes deixar isso acontecer comigo? Eu sou inocente, não fiz nada de errado, fiz tudo certo. Explique-se para mim. A resposta de Deus veio através de uma tempestade. Quem é este? Onde estavas quando eu lancei os fundamentos da terra? Diga-me, quem determinou suas medidas? Certamente tu sabes. Ordenaste amanhã desde o início dos dias? As portas da morte foram reveladas para ti? Tens a sabedoria para comandar todo o universo e o poder para operá-lo? Quem é este que questiona sem conhecimento? Ele nunca respondeu à pergunta. Apenas respondeu com uma série de perguntas irrespondíveis, como se dissesse: não te preocupes, eu cuido disso. O homem só podia pôr a mão sobre a boca e aprender a confiar naquele que sabe. E eu também. O mal não é uma questão a ser respondida ou um enigma a ser resolvido. Perguntar por quê só leva a mais perguntas. É algo a ser superado. Quando Jesus desceu aqui e se colocou no meio de toda a nossa guerra, doença, sofrimento e maldade, o que ele fez? Ele não simplesmente estalou os dedos e fez tudo desaparecer. Ele não gritou com raiva e certamente não teve medo. Deus nem mesmo poupou seu próprio filho por nós. Ele poderia ter feito isso, mas ele suportou literalmente tudo. Sofreu pacientemente e esmagou permanentemente tudo isso. Ele olha diretamente nos nossos olhos e diz: vamos lá, vamos fazer isso juntos. Vou te mostrar. Ele não nos dá uma resposta, ele nos dá a si mesmo. Há uma cena no livro de Dostoiévski, Os Irmãos Karamazov, que faz uma alusão comparativa. Nela, o grande inquisidor, representando o mal encarnado, culpa seu prisioneiro, Cristo, por todo o mal do mundo. Você errou, ele acusa. Você deu-lhes liberdade, mas são fracos demais para suportar a responsabilidade dela. Fracos demais para encontrar a salvação. Eles não querem liberdade, eles querem segurança. Sem isso, não haveria sofrimento, nem guerra, nem fome, nem escravidão, nem morte. Por sua causa, milhões estão perdidos. Por sua causa, milhões sofrerão. Por sua causa, milhões morrerão. A resposta do prisioneiro, e estas são suas palavras, não minhas. Quando o inquisidor parou de falar, ele esperou algum tempo para que seu prisioneiro respondesse. Seu silêncio pesou sobre ele. Ele viu que o prisioneiro havia escutado atentamente o tempo todo, olhando gentilmente para o seu rosto e evidentemente não desejando responder. O velho ansiava para que ele dissesse algo, por mais amargo e terrível que fosse. Mas ele de repente se aproximou do velho em silêncio e suavemente o beijou nos lábios sem cor e envelhecidos. Essa foi toda a sua resposta. O velho estremeceu, seus lábios se moveram. Ele foi até a porta, abriu-a e disse a ele: vá, não volte mais, nunca, nunca. E ele o conduziu para as vielas escuras da cidade. Qual foi a resposta de Cristo ao mal? Nenhuma palavra, nenhuma raiva, nenhum medo. E qual foi a resposta do mal? Então eu não acho que a pergunta seja: por que Deus deixa coisas ruins acontecerem? Nunca podemos saber a resposta para isso, mas estou perfeitamente bem confiando naquele que sabe. Mas acho que a melhor pergunta é: qual é a minha resposta? Como eu respondo a todo o mal que vejo? Eu chuto e grito, amaldiçoando a escuridão? Ou eu vou lá e acendo uma vela, um fogo? Jejum, oro a Deus? Como eu respondo ao mal que toca meus amigos, minha família, meu vizinho? Eu culpo o universo inteiro ou apenas apareço e fico ali suavemente e aguento com eles? Como eu respondo ao mal que invade minha mente e tortura minha alma? Eu luto para superar o problema do mal ou o problema do mal sou eu? Como enfrento dias de tempestades, catástrofes? Coisas terríveis vão acontecer, não podemos controlar isso, mas podemos escolher como respondemos a isso.
Eu deixo isso me dominar ou eu o supero? Eu respondo apenas com mais maldade ou com meu amor no meio da maldade? É uma das coisas mais difíceis que já faremos, e não acho que possamos fazer isso sozinhos. Mas tudo bem, porque temos um amigo muito poderoso que já passou exatamente pelo que você está passando, e ele olha para você gentilmente com todo o amor e força do universo e diz: certo, vamos lá, vamos fazer isso juntos. Assim como Jesus Cristo disse a Deus Pai: afasta de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, mas sim como tu queres.